Fala galera, eu sou o Moa e no episódio de hoje, um dos episódios mais felizes da história do Rebodank também, vamos falar como foi o jogo 7 da final da Conferência Leste entre Boston Celtics e Miami Heat. E precisa de eu falar quem ganhou? Precisa? Mas vamos lá, então bora lá! E finalmente a Conferência Leste acabou, meu Deus do céu. Que aperto no coração e teste para cardíaco que foi essa final da Conferência Leste. Meu Deus do céu. Miami Heat tinha aberto 3-0 contra o Boston Celtics com duas vitórias em Boston nos dois jogos 1 e 2. Depois vitória no primeiro jogo lá em Miami, abrindo esse 3-0. E depois 3 derrotas seguidas do Miami, no jogo 4 em Miami e nos jogos 5 e 6. No jogo 5 em Boston e no jogo 6 em Miami, com aquele buzzer beater inacreditável do Derrick White. Mas jogo 7 em Boston, muita chance, você que acompanha o Rebodank sabe, muita chance do Boston Celtics fechar essa partida e se tornar, né, o primeiro time da história da NBA a virar um 3-0 nos playoffs. Nenhum time na história da NBA, em 150 vezes que isso aconteceu, 150 vezes o time que abriu 3-0 fechou a série por combinações de placar diferente, mas nunca tomou um 4-3. E o Boston Celtics tinha tudo, vamos ser bem sinceros, tinha tudo para fazer isso, porque ganhou os 3 jogos seguidos e o jogo 7 era na casa do Boston, era no TD Garden, na cidade, na casa, no ginásio do Boston Celtics. Por isso que eu falei aqui no Rebodank que eu tava muito apreensivo, pra falar a verdade. E você, torcedor do Heat, é óbvio, né? Estava apreensivo também. Mas vencemos, família, vencemos. Então vamos falar desse jogo aqui. Tem muita coisa pra contar. Ixi, rolou bet nessa partida. Ó, felicidade demais. Vamos começar falando do jogo. E é óbvio, né, que eu coloquei o trio gigantesco. Tem o Jordan lá no fundo, né? Mas é óbvio que eu deixei aqui, ó, esses 3 assistindo, né, esse episódio maravilhoso, né, o Big Three do Miami, Dwayne Wade, Chris Bosh, LeBron James. LeBron James também tá aqui, ó, tatu aqui, ó, vou explicar, né, acho que eu não mostrei no Rebodank, tatu do LeBron, a foto do arremesso que deu o título pro Miami em 2013. Esse foi o último arremesso, jogo 90-88, LeBron James fez esse arremesso contra o Kawhi Leonard marcando ele. E com esse arremesso que inspirou, né, essa foto aqui, foi o que o Miami Heat ganhou a final de 2013. Aquela final que teve o arremesso do Ray Allen no jogo 6. Meu Deus, aquela final, você tá louco. Foi maravilhosa. Mas esse trio aqui assistindo o nosso episódio e agora finalmente vamos falar do jogo. Já começamos a partida com um pré-jogo que o Boston continuou com a sua estratégia que vinha dando certo, né, pra falar a verdade, estratégia de small ball, onde o Robert Williams III, o Robertão, não estava no time titular junto com o Al Horford, montando quase essas duas torres nas posições 4 e 5 de ala pivô e pivô. O Robertão começa no banco e o Derrick White entra, lógico que numa posição 1 ou 2 ali com o Marcus Smart, para eles fazerem um small ball. Então o time titular do Celtics, Derrick White, Smart, Brown, Tatum e o Al Horford de pivô. E o Miami Heat respondendo, né, como aconteceu no jogo 5, respondendo a esse small ball do Boston Celtics, não jogando com o Kevin Love e o Adebayo. E aí teria a marcação espelhada, né? Robert Williams e Al Horford do lado do Celtics, Adebayo e Kevin Love do lado do Miami Heat. Como o Robertão saiu, o Miami tira o Kevin Love e começa com o Caleb Martin. Então o time titular do Miami, Gabe Vincent, Max Strus, Jimmy Butler, Caleb Martin e Ben Adebayo. Primeiro quarto que a torcida celta já começou tensa, porque no primeiro lance do jogo praticamente, mas primeiro ataque do Celtics, o Jason Tatum vai para um gancho do lado direito da quadra do ataque do Celtics e ele acaba pisando em falso ali no pé do jogador do Miami Heat. Se eu não me engano foi o Adebayo, não lembro agora, não olhei também, mas se eu não me engano agora na lembrança foi o Adebayo. Ele pisou, foi totalmente sem querer para os dois lados, né? O Adebayo caiu no chão e o Jason Tatum na hora que caiu, pisou e teve uma torção no pé. Ele continuou jogando, mas com certeza, né?
incomodou ele o resto da partida toda. Depois disso, a gente teve o Miami Heat não começando bem. A gente falou aqui, Miami Heat tinha que começar forte essa partida, porque tá jogando fora de casa. Primeiro quarto era crucial para dar o combate com o Celtics. Miami Heat não começou com aproveitamentos bons, mas se o Miami Heat não começou bem, o Boston Celtics fez o esforço de começar pior que o Miami Heat. Gente, esse primeiro quarto do Celtics foi terrível. Terrível, foi pra esquecer. Torcedor Celta, tem que apagar da memória esse primeiro quarto. Só vou dar uma pitada do que foi o primeiro quarto do Celtics. O do Miami Heat não foi bom. O do Celtics foi pior. Celtics no primeiro quarto, 0 de 10 para 3 pontos. 0. O Celtics tentou 10 cestas de 3 e errou todas. E falando de arremessos em quadra, o Celtics teve como um time 26% de aproveitamento de arremesso geral. Gente, que terrível, terrível. O Miami Heat foi mal, mas o Celtics também fez força, viu? Pelo amor de Deus. Então, fomos pro segundo quarto com o Miami Heat vencendo por 7 pontos. Segundo quarto foi um pouco melhor, não foi terrível igual o primeiro quarto. Os dois times jogaram um pouco melhor do que no primeiro quarto. Foi mais disputado esse segundo quarto, quer dizer. E o Miami Heat acabou vencendo, né, indo pro intervalo com vantagem por conta das bolas de 3. Lembra de 0 de 10 no primeiro quarto do Celtics? No segundo quarto se manteve, o Celtics acertou umas cestas de 3, mas os dois times meio que foram iguais, vamos dizer assim, em geral. Mais igualitários, porque o primeiro quarto foi tenso, né? Mesmo assim, fomos para o intervalo com o Miami Heat vencendo por 11 pontos. O Heat venceu o segundo quarto por 4 pontos. Então, gigantesca vantagem do Miami. Ir para o intervalo num jogo 7, que você vinha com 3 derrotas seguidas e jogando na casa do adversário e indo para o intervalo com 11 pontos de vantagem, gigante. Gigante a vantagem do Miami Heat, muito bom. Nesse intervalo, então, além disso, a gente tinha no Miami Heat um Caleb Martin jogando demais, demais, demais. E do lado do Celtics, só o Jaylen Brown aparecendo na pontuação. Mas em porcentagem de aproveitamento, ele tava mal, viu? Tava mal demais. Era o maior pontuador do Celtics, mas tinha um aproveitamento muito baixo. Voltamos no intervalo e tivemos o terceiro quarto, que foi, pra mim, o melhor quarto da partida, o quarto mais disputado, onde deu mais tensão. Pra eu que sou torcedor, acho que vocês viram, né? Que eu sou torcedor do Miami Heat, né? Então foi o quarto que eu mais fiquei tenso. Por quê? De um lado a gente tinha o Jimmy Butler e o Caleb Martin voando. O Jimmy Butler tava aparecendo mais na partida. Só que do lado do Celtics, o Tatum ainda não vinha com um bom jogo. O Jaylen Brown mais ou menos, igual a gente comentou. Só que o Derrick White brilhou no terceiro quarto. Ele fez 13 pontos só nesse terceiro quarto. E aí ele mostrou, né, por que foi o cara que fez o buzzer beater no final do jogo 6, que forçou o jogo 7 para essa série. E, além disso, a gente ainda teve o Boston Celtics no finalzinho do terceiro quarto, encostando por diversas vezes no placar. Erros do Miami Heat e o Boston Celtics encostando. Até que por algumas vezes o Celtics encostou para 7 pontos de diferença. Então o Celtics teve a chance, por algumas vezes, tá? Não foi uma vez não. Por algumas vezes nos últimos minutos do terceiro quarto, de encostar para 6, para 5, para 4, e aí ir escalando o placar e encostar e virar e empatar a partida. Só que Caleb Martin estava on fire. Todas as vezes no final do terceiro quarto que o Boston Celtics chegava a 7, 8 pontos, o Caleb Martin ia lá fazer uma cesta de 3, fazia uma cesta de 2. Cara, o que esse cara tá jogando é de outro planeta. Entramos no último quarto com o Miami Heat vencendo por 10 pontos a partida. Então no terceiro quarto o Celtics ganhou por 1 ponto, tinha 11 de diferença no intervalo, tirou 1 pontinho, 10 pontos de diferença para o Miami. Já nos primeiros minutos do quarto foram meio tensos, né? O Celtics tentando tirar um pouco do placar, o Miami Heat respondendo, mas
Jimmy Butler e Caleb Martin jogando muito, já aumentaram essa diferença para 15 pontos. O Adebayo veio aparecendo um pouquinho mais no jogo, porque ele estava bem apagado, para te falar a verdade. Ele estava agindo mais defensivamente do que ofensivamente. Então, já nesse começo do quarto, dos primeiros minutos ali, né, Miami Heat abriu para 15 pontos a vantagem, e quando faltava 6 minutos e 55 segundos, Miami Heat abre 20 pontos na partida. E aconteceu o que nessa hora? Obviamente, eu como torcedor do Heat fiz uma bet, né? Fiz uma fezinha ali no Miami Heat, tava 3,5 apostando pro Miami Heat de retorno, né? O conversor ali de quanto retornaria se você apostasse na vitória do Miami era 3,5, para vocês verem como o Miami não era favorito para essa partida. Óbvio, né, gente? 3 derrotas seguidas, jogando fora de casa. A gente entende. Eu próprio falei aqui no Rebodan que o Miami Heat não era favorito. Mas o Miami Heat gosta, né? Miami gosta de não ser favorito, ser o underdog. E aí, bateu a minha bet. Você que não sabe, nesse mundo de apostas online, de bets, né, de esporte, de NBA, falando de NBA, quando você faz a bet para vitória de um time, se esse time, durante a partida, abrir 20 pontos de diferença, vencendo, né? A casa de aposta já paga a sua bet. Não precisa nem terminar a partida. Porque eles entendem que se um time abriu 20 pontos de diferença, praticamente está sacramentado o jogo. E aí, nesse momento, fizemos, além da felicidade do Miami Heat para a final, ainda fizemos uma graninha ainda, né? Ô, coisa boa. Depois disso, o Miami Heat continuou jogando bem, continuou administrando sua vantagem, e o Celtics só se atrapalhando, gente. Errando bola fácil. Teve uma bola que o Al Horford errou livre, bandeja livre. Jason Tatum também errou uma bandeja livre. E aí começou o desespero. Nitidamente foi o desespero para o Celtics. Arremessos de 3 forçados, bandejas erradas, ganchos errados livres. Bateu o desespero mesmo jogando em casa. Então, fechamos a partida com 103-84. Miami Heat ganha de 19 pontos. O último quarto foi em partes ali fácil. Miami Heat é campeão da Conferência Leste da NBA. O time que ficou em oitavo, só 2 vezes na história, o time que ficou em oitavo chegou na final da NBA, e a outra vez foi o New York Knicks, que acabou perdendo pro Spurs na final, mas agora não vai acontecer. Miami Heat, tô confiante, Miami Heat não é favorito, vai ser underdog agora pra final contra o Denver Nuggets, assim como o Miami Heat não foi favorito em nenhuma fase desses playoffs. Bucks, Knicks, Celtics e agora Denver Nuggets. Outra coisa que eu queria falar da partida foi o arremesso de 3 pontos do Celtics, né? O Celtics, gente, tentou 42 arremessos de 3 pontos nessa partida. Acertou só 9. 9 de 42. 21% de aproveitamento. Já o Miami Heat tentou 28. Quase metade da tentativa do Boston Celtics, e o Miami Heat tentou 28 e acertou metade dos arremessos que tentou. Se você for pensar, o Miami Heat fez 14 bolas de 3 e o Celtics fez 9. A diferença é pouca. Mas a questão, galera, é o número de tentativas. O Celtics tentou muito mais e errou muito mais que o Miami. Você erra uma cesta de 3, você dá o ataque pro seu adversário ir lá e fazer uma cesta de 2. E aí, em momentos cruciais da partida, isso pega demais. E do lado do Miami, né, destacar Caleb Martin, que brilhou. Butler também mandou bem, mas esse jogo foi do Caleb Martin. E antes da gente passar a régua, vamos falar aqui dos destaques, né? Os destaques nas pontuações, que é rotineiro aqui do Rebodank, né? Jimmy Butler, cestinha do Miami Heat, 28 pontos, 42% de field goal. Teve um jogo em geral bem, apesar de momentos ali tensos. Caleb Martin, esse foi o cara da partida. 26 pontos, 10 rebotes, 68% de aproveitamento nos arremessos, 66% de 3 pontos. Ele, se tivesse um MVP da partida, Caleb Martin. Ben Adebayo, 12 pontos, 10 rebotes, 40% de field goal. Não teve um jogo bom, Adebayo. Mais defensivamente sim, mas ofensivamente não. Gabe Vincent, 10 pontos. E Duncan Robinson, 10 pontos também. Tiveram um bom jogo como coadjuvantes, é óbvio, né? Do lado do Celtics, 19 pontos para Jaylen Brown. 34% de aproveitamento. 11% de aproveitamento para Jaylen Brown. O Jaylen Brown acertou uma cesta de 3 em 9 tentativas. Jaylen Brown, apesar de ser o cestinha do Celtics,
Jogo péssimo, muito erro. Jason Tatum, 14 pontos, 11 rebotes, 38% de field goal. Só vamos dar uma amenizada pro Tatum por causa daquela torção no primeiro lance da partida. Então a gente não vai botar tanto na conta dele. Mas o Jaylen Brown ficou apagado. Depois Derrick White, que teve um bom jogo assim, em geral. Ele foi o cara que brilhou no terceiro quarto. Se não fosse o Derrick White no terceiro quarto, ali mesmo a partida já tinha se encerrado. Derrick White terminou com 18 pontos, 41% de aproveitamento, 22% de 3 pontos só. Derrick White acertou 2 bolas de 3 em 9 tentativas. Mandou mal também, mas assim, um dos caras da partida foi o Derrick White. Se não fosse ele no terceiro quarto, já era. E pra gente fechar, Marcus Smart, que não teve uma partida boa, teve um jogo 6 bom, não teve um jogo 7 bom. 9 pontos só, 40% de field goal e acertou uma cesta de 3 em 6 tentativas. Jimmy Butler, Jimmy Buckets, aqui ó. Estou com a camisa, você que votou lá no Instagram do Rebodunk, abriu uma votação para ver com qual dessas camisas eu faria o episódio, né? Bosh, James, Wade ou do Butler? Vocês escolheram lá no Instagram a camisa do Jimmy Buckets, estou com ela. Jimmy Butler MVP, primeira vez que a NBA dá o prêmio de MVP da final da conferência, das conferências, né? Do lado da Conferência Oeste, Nikola Jokic ganhou o MVP. E aqui na Conferência Leste, Jimmy Butler ganhou o MVP. E olha só que loucura, né? Sabe qual que é o nome do troféu de MVP do Leste? Troféu Larry Bird. E Larry Bird é uma das lendas, um dos ícones da história da NBA, que é astro do Boston Celtics. Então, a primeira vez que é dado o prêmio para uma estrela do Boston Celtics, que é o Larry Bird, é dado pro Jimmy Butler, que elimina o próprio Boston Celtics em Boston. E agora a Miami Heat na final da NBA, segunda vez que um time, como a gente falou, que se classifica em oitavo, agora passando por um play-in, né? A primeira vez que um time que vem do play-in chega na final da NBA se classificando em oitavo. O play-in existe há uns 4 anos só na NBA. Então Miami Heat na final da NBA vai ser o underdog, não é favorito. Denver Nuggets é o primeiro colocado da Conferência Oeste, varreu o Los Angeles Lakers por 4-0 na final do Oeste. Denver Nuggets é o grande favorito, mas né, você sabe, o Miami Heat não era favorito em nada até agora. Não era favorito contra o Bucks, não era favorito contra o Knicks, não era favorito contra o Celtics. E tamo na final, né? Então, sou Miami Heat, como sempre, né? Sou torcedor e vou de Miami Heat pra ser campeão. Vai ser difícil? Vai. Mas não duvidarei, não duvidarei. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like aqui pra ajudar a gente do Rebodunk. Também não se esqueça, clique no botão aqui embaixo, siga, se inscreva ao Rebodunk pra você não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!